Aqui, Felipe, Letícia, do GE. Queria falar um pouco da questão dos erros individuais, assim, que talvez possam causar danos irreparáveis na disputa de títulos. O Plata foi expulso contra o Racing, complicou um pouco a partida, ele é expulso novamente hoje. O Flamengo tinha conseguido fazer 2-1 e aí acaba complicando de novo. Como é que é para você equilibrar esse fator para que talvez um título não escape da mão do Flamengo por conta de uma fração de segundos? E se já foi discutido de alguma maneira, alguma punição, alguma multa, porque teve um caso recente também do Alacian, que teve uma conversa, uma multa. Quero saber como é que está essa situação do Plata, Felipe. Bom, primeiro, campeonato... Oi? Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Dá para ver? Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria falar mais um pouco sobre essa questão dos erros. O Flamengo hoje teve algumas falhas defensivas, saída de bola, troca de passes. Você vê isso como mais um mérito da pressão do São Paulo ou um demérito do Flamengo, talvez por ter entrado não da maneira que a partida pedia, uma desatenção ou nervosismo pela decisão do Campeonato Brasileiro? Como você vê esses erros que o Flamengo teve no jogo de hoje? Como eu falei, foram erros, muitos erros técnicos, um erro acabou em gol. Alguns outros erros assim pontuais, né, que não costumamos fazer. Também, mérito também da pressão, que confundia um pouco talvez os jogadores, mas talvez o fator de jogar fora de casa, não é fácil, né? Sempre, nessa sequência de jogos, acertar sempre. Nesses momentos, cometemos mais erros, como eu falei, mas mesmo assim o time sempre controlou, sempre teve a iniciativa, conseguimos chegar, conseguimos virar o jogo, e esses erros depois foram diminuindo com o passar do tempo para poder fazer o suficiente, que era virar o jogo, e depois o jogo estava totalmente controlado. Felipe, aqui na sua esquerda, aqui, ó. Sim. Tudo bem? Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro e coluna do Fla. Felipe, ainda falando sobre a questão das expulsões, nos últimos 50 dias o seu time teve 6 expulsões, contando, né, todos os jogos que houve. Eu queria tentar entender um pouco de como você enxerga isso. O que pode ser feito para tentar mudar essas expulsões? Claro, tem o mérito de discutir, acho que foram justas, acho que foram injustas, mas pelo menos a de hoje, no meu ponto de vista, foi uma expulsão justa e, como você falou, acabou prejudicando a equipe. Então, como que você enxerga a questão dessas expulsões em um número tão alto assim na sua equipe? E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição ao Plata, como houve com o Alacian. Obrigado. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui e vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque
ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal Mauro Santana. Não deveria acontecer expulsões, mas elas acontecem. E, em acontecendo, você, em diversas oportunidades, procurou, de alguma forma, compensar isso, mexendo na equipe. Em algumas vezes foi bem sucedido. Hoje, o time acabou sofrendo o gol do empate, que ficou com um sabor amargo de derrota. Queria que você explicasse detalhadamente o que você tentou nessa mexida, né, e o que deu errado em não conseguir conter o ímpeto do adversário, como o Flamengo já conseguiu em outras oportunidades. Bom, primeiro que o São Paulo é um time que dá muita amplitude ao campo, sempre tem dois alas, e hoje, no caso, ainda mais o Ferreirinha bem aberto, de um lado, outro lado, ala do outro. Enche bastante todos os corredores do campo, então, na minha opinião, para poder tentar parar um pouco esses cruzamentos e essas viradas de jogo, principalmente para o Ferreirinha, a linha de 5 seria suficiente para poder... Suficiente não, seria melhor para poder conseguir dar o balanço necessário para os laterais poderem encurtar e não sofrer com viradas de jogo e eles acabarem entrando dentro da área. Essa foi a opção. Até o gol, São Paulo tinha criado quase nada, se eu não me engano nada, de chances claras, né, a não ser algum cruzamento, algum chute fora da área que acabou passando longe. Mas, infelizmente, uma bola aí, um bate e rebate, acabou sobrando a bola para o São Paulo. Mas, no meu caso, foi isso. Eu tentei povoar melhor essa nossa última linha para poder, de certa forma, suprir essa amplitude que o São Paulo estava dando no campo e poder ajudar os jogadores a balançar melhor. Felipe, aqui atrás, canal Gustavo Henrique dando choque. Eu tenho absoluta certeza que os jogadores vão para o campo avisados de tudo que pode acontecer, porque o estudo do adversário é sempre muito intenso. Você, os assistentes, e ainda assim, volta e meia, em momentos decisivos, erros acontecem. Como é que você consegue justificar isso aí? Você acha que tem também uma fadiga, um cansaço por estarmos chegando na reta final do ano? Ou, às vezes, é uma falta de concentração momentânea? Como explica, Felipe? Difícil explicar, né? O jogador sempre, que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. É claro que, nesses momentos importantes, todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Vemos o nosso adversário, o principal adversário, também erra, tanto Palmeiras como Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais no resultado final. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros iniciais. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra dentro do campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe, e estou aqui, ao contrário, como eu falei, para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles têm cometido. Felipe, aqui, apesar do resultado não ter sido esperado, hoje a gente teve o Samuel Lino fazendo um gol, um jogador que você, na última coletiva, disse que não vem vindo bem, mas no último jogo ele deu uma assistência e hoje ele consegue fazer um gol, que na altura do jogo foi o gol da virada. Quão é importante para você, nesse trabalho que você vem fazendo com o Lino, de recuperar a confiança do jogador, de contar com o jogador, você mesmo faz questão de dizer que foi um jogador muito caro para o Flamengo, essa assistência que ele deu na última partida e esse gol que ele fez no jogo de hoje. Obrigado. Bom, muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando ele tem a bola. Ele tem gol, é uma coisa que eu peço muito para ele, para que ele entre mais na área, para que ele pise na área, porque ele sabe fazer gol, ele finaliza com as duas pernas, e hoje já eu vi ele muito mais vertical nesse sentido, arriscou muito mais, é uma coisa que eu quero, mas principalmente teve boas associações com a Arrascaeta, com o Plata e também com o Carrascal em determinados momentos da partida. Então, dentro do ruim, né, que foi o resultado, existe o aspecto positivo, que é a recuperação desse jogador.
Felipe, boa noite. Só te pedir uma gentileza para uma outra reportagem que a gente está fazendo sobre o trabalho dos técnicos e essa tecnologia que vocês usam ali no campo com uns tablets hoje em dia, com muitas telas e tudo. Qual a importância disso para o trabalho de vocês? Tem sido cada vez mais comum os treinadores estarem com esse aparato tecnológico ali, né? Qual é a importância para você? Como é que vocês usam isso ali? Obrigado. Não, é importante ter sempre o iPad ou a tablet, como você falou, porque a gente consegue ver, muitas vezes do banco não conseguimos ver as distâncias e os espaços, né, que o adversário nos deixa e principalmente os ajustes que o treinador adversário vai fazendo na sua equipe. Então ali com essa câmera mais tática a gente consegue ver o que está acontecendo realmente no campo desde outra perspectiva. Então qualquer mudança, qualquer mínimo detalhe, se ele muda de sistema alguma coisa, é mais fácil de ver desde o tablet. Então eu acredito que facilita bastante o nosso trabalho. É isso. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu.